Então, eu estou aqui com o nosso amigo Mário Lúcio e já desejo, de antemão, um bom estudo a todos. Pode começar, Mário. Boa noite a todos. É uma alegria nossa também estar aqui novamente. E iniciando a pergunta: como faço para conhecer meu guia espiritual? O importante não é nós conhecermos o nosso guia espiritual. O importante é nós modificarmos o nosso mundo íntimo para que se faça necessário a presença de bons espíritos ao nosso lado. Então, o conhecimento do guia espiritual, quem é ele, isso aí não tem muito fundamento, não. A doutrina espírita, ela nos leciona que todos nós devemos buscar uma reforma íntima. É a reforma íntima. Quem é meu guia espiritual? Todo bom espírito tem uma responsabilidade por tudo e por todos. Por exemplo, Humberto de Campos nos relata uma história de um acidente próximo a uma estrada. Estava ali alguém trabalhando, arando uma terra, e o arado sendo puxado pelo animal. E um espírito protegendo a estrada. Há protetores para tudo. Nós temos o nosso guia espiritual, a nossa casa tem o protetor, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. E tem espíritos espalhados por todos os locais para nos proteger. E proteger também de acidentes. Então, houve um acidente, o burro que estava puxando o arado ali, deu um coice no operador do arado, e o operador veio a falecer. Tudo também é uma administração, há uma hierarquia muito sublime no mundo espiritual. Então, o responsável por aquela equipe de proteção daquela estrada foi conversar com o espírito, por que ele não tomou providência, por que ele permitiu que aquilo ocorresse, aquele acidente ali. Ele disse: eu tentei evitar de toda forma, mas o operador do arado, se assim podemos dizer, maltratou com muita intensidade o animal. Então, não teve como. Então, todos aqueles que estão em condições de trabalhar no mundo espiritual, pode agir como protetor. Nós temos aquele que patrocina a nossa estada na Terra. Desde que foi proposta e permitida a nossa reencarnação, tem um espírito que está vinculado a nós, patrocinando a nossa estada na Terra. Mas isso não é importante entender, não. Conhecer ele, sempre a gente conhece, porque a gente não lembra. Quando nós saímos do corpo, dormimos e saímos do corpo, com certeza ele vai estar por perto e nós vamos conhecê-lo. Nós podemos não lembrar quem que é, mas não é o importante, não. O importante é que nós buscamos fazer essa reforma íntima e tendo a certeza que se nós estivermos fazendo a reforma íntima, promovendo essa reforma íntima, todos aqueles que estão um pouco acima de nós, ou bem mais acima também pode ser, serão nossos protetores. Tem a incumbência de proteger. A responsabilidade no mundo espiritual, para que o bem prevaleça, é de todos aqueles que já têm condições de fazer o bem. É o que nós temos para explicar sobre essa pergunta: como fazer para conhecer o meu guia espiritual? Encontrando com ele à noite, trazendo aquelas imagens, lembrança, se for permitido, lembrar quem que é o guia espiritual. Mas isso não é importante, não. O importante é a nossa reforma íntima. Obrigado. Tem duas perguntas relacionadas à questão de casamento. Eu vou tentar respondê-las em uma única resposta aqui. A primeira pergunta diz assim: boa noite, perdi meu marido há 7 anos, era alcoólatra e mulherengo. Aguentei, passei por muitos momentos difíceis, mas era conveniente para mim ficar com ele. Não tinha estrutura para perdê-lo.
Quando ele faleceu, eu sofri, mas depois de uns 3 meses que ele se foi, fiquei sabendo de coisas que não sabia. Daí tomei muita raiva. Só lembrava de seus defeitos, falava mal dele, assim que tinha oportunidade. Será que com tudo isso ele encontrou o seu lugar, encontrou a paz? Hoje já consigo ver um outro lado, vejo que ele também tinha muitas qualidades. Sonho muito com ele, quando sonho não consigo sair da cama. Fico com o corpo ruim, quero só ficar deitada. E no escuro, tem alguma explicação para isso? Explicação sempre tem, a gente só não sabe se a gente vai conseguir dá-la, né? A contento. Mas o que acontece? Essas raivas momentâneas nos relacionamentos afetivos, elas acontecem, elas são naturais nos embates que a diferença das nossas aquisições interiores, elas ocasionam. Só por você ser diferente de outrem, já vai gerar por essa diferença, se não há a compreensão e o entendimento, o atrito. É por isso que nas nossas relações interpessoais, os conflitos eles são muito naturais, né? Agora, nenhum conflito deve nos conduzir a um confronto. Existe uma diferença entre conflito e confronto. Conflito ele é muito natural, porque ele nasce da divergência de opinião, ele nasce da divergência que nós temos de aptidões, de gostos, de preferências. Agora, o confronto é quando eu tento impor, né, a minha vontade, é quando eu tento impor a minha preferência, quando eu tento impor os meus gostos. Mas esse aqui não é o caso, pelo menos aqui da pergunta. Os nossos casamentos, as nossas relações na vida física, todas elas têm um propósito. Todos os nossos envolvimentos afetivos, eles são determinados por uma certa lei de atração que vincula os nossos encontros de acordo com as nossas experiências no ontem. Então, dentro de um lar, uma convivência desarmoniosa, uma convivência difícil, uma convivência de tormentos, ela indica uma necessidade de reparação, uma necessidade de entendimento. Muitas vezes, aquele filho rebelde, aquele filho intransigente, foi aquele mesmo espírito conduzido por mim, em existência anterior, para as trilhas da delinquência. E que hoje, através das leis insondáveis que regem a vida, Deus possibilita a oportunidade do reajuste. Então, isso ocorre tanto no sentido da paternidade, da maternidade, também como da união conjugal, que muitas vezes é marcada por conflitos, muitas vezes é marcada por tormentas, mas que devem nos conduzir a um aprendizado, né? No livro Vereda Familiar, eles classificam 3 tipos de casamento, que eu até acho que eu já dei esse exemplo aqui, que eles falam do casamento provação, do casamento expiação e do casamento bênção. Casamento provação, geralmente, é aquele que passa por um ciclo de tormentos, de aprendizados da convivência, e ele chega a um fim, mas deixou um determinado aprendizado dentro daquele período de convivência necessário. Casamento expiação é muitas vezes aquele casamento em que se arrasta até o final da existência, um suportando o outro, muitas das vezes a duras penas. É aquele casamento que às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas por que está junto? Por que dentro dessa situação que estão vivendo não se separam? Não seria o melhor? Mas não está na nossa possibilidade espiritual enxergar os bastidores da vida espiritual daquele casal.
né? Muitas vezes pode ser um casamento expiação, em que, através daquela convivência tormentosa, eles vão se burilando até o final da existência. E existe o casamento bênção, que já é aquele casamento, né, constituído não de almas gêmeas, porque a gente sabe que dentro da proposta espírita não existe, mas de almas afinizadas, de almas afins, né, em termos de sentimento, em termos de pensamento. Esse terceiro tipo de casamento, ele ainda é raridade no mundo. Ele ainda é raridade no mundo. É difícil encontrar esse casamento classificado como uniões abençoadas, vamos dizer assim. Mas nós devemos considerar que todas as outras uniões determinadas pela expiação e determinada pela provação é também uma bênção quando bem vividas. Então é muito bem plausível e possível você viver um casamento de provações bem, ou seja, extraindo dali o aprendizado necessário para o seu crescimento espiritual. Na expiação, a mesma coisa. Então, na verdade, tudo concorre para a nossa emancipação, tudo concorre para a nossa libertação, né? Eu não vou entrar nos pormenores dessa questão de você, depois de ter descoberto muitas coisas, começar a falar mal dele. Ele pode ter sentido, sim, as impressões no plano espiritual, porque os espíritos são sensíveis à emanação dos pensamentos de quem está encarnado. No plano espiritual, os nossos pensamentos eles tomam forma, eles tomam direcionamento e eles atingem aqueles que por nós, aqueles que foram alvo desses mesmos pensamentos. Você pode sim ter atingido esse espírito, né, com o teor daqueles pensamentos que você cultivou. Agora, se você retificou esses pensamentos, eu acho que é daí por diante que importa. Se você reconheceu que falhou e mudou o teor dos seus pensamentos, isso só fez bem para você. Isso só fez bem para você, porque a qualidade dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos é que vão determinar a nossa saúde emocional, né? Vão determinar as boas influenciações que, porventura, possa nos chegar através dessa higienização interior, vamos dizer assim. Então, o único beneficiado somos nós. E a segunda diz assim: preciso saber de vocês uma dúvida que tinha. Me casei e separei, e quero saber como fica a situação do juramento que fizemos a Deus. Obrigado. Bom, cai naquele casamento provação. Se casou e separou, né, é porque teve um ciclo determinado de aprendizado dentro da determinação do planejamento reencarnatório, né? Agora, esses juramentos que a gente faz exterior, eles pouco importam. Muita gente, às vezes, chega perguntando para a gente, que é espírita, e fala assim, mas vocês não fazem casamento? Né? O casamento não é importante no sentido da cerimônia, né? Aqueles juramentos que se fazem para Deus? Ele é totalmente dispensável. Eu até acho bonito a cerimônia de casamento, mas perante Deus, essas movimentações exteriores, elas são desnecessárias. Se você quiser, a título de uma estética inicial, naquele início ali, né, da sua união, tudo bem. Mas o casamento real, a união verdadeira que importa para Deus é a união dos sentimentos. Não adianta nada você ter uma cerimônia belíssima, em que juramentos belíssimos são feitos a Deus dentro daquela união, e no decorrer da convivência, cada um vai para um lado, em termos de preferências, em termos de sentimentos. Então, quer dizer, está casado só pelo juramento exterior, mas não está casado pela sintonia interior. Então, a doutrina espírita trabalha com aquilo que é essencial. O que é essencial numa união? É a comunhão de sentimentos, é o respeito. Os fatores exteriores que cercam aquela união é dispensável, é totalmente dispensável.
Tem duas perguntas aqui que são mais ou menos semelhantes. Sobre o culto do Evangelho no lar. Pode-se colocar a água na geladeira após o culto? Pode-se ter outra alternativa além do Evangelho segundo o Espiritismo? Quais obras são indicadas? A outra é: podemos orar pelos entes e pelas almas dentro do nosso lar? A oração em todo lugar, ela é como foi nos falado aqui. O nosso pensamento gera imagens. E se nós temos uma internet aqui na Terra, que se eu publicar um texto agora aqui, de imediato, alguém que estiver assistindo lá no Japão vai assistir o texto, vai ter acesso a esse texto, nós temos a internet universal, que é semelhante. Eu pensei aqui, o fluido cósmico universal, o éter cósmico, vai captar esse pensamento e vai julgar ele no universo. E onde eu estiver, eu vou receber o pensamento. Então, a oração, quando nós fazemos ela de coração, ela vai chegar onde for necessário. Então, é muito importante orar em todo lugar. Não é só no lar, não. Em qualquer lugar que eu fizer uma oração, eu posso fazer, ela vai ser bom, porque ela será distribuída, ela será lançada nessa internet universal e vai chegar onde ela deverá chegar, aonde for necessário. A outra é semelhante, sobre o culto do Evangelho no lar. Sobre o culto do Evangelho no lar. Pode-se colocar água na geladeira? A água é água. Se ela estiver na geladeira, é a mesma coisa. Muitos preferem beber quente, né? Diz que água para tomar banho, fria. Água para beber, quente. Né? Então, isso é um parente que eu tenho que diz que é dessa forma. Diz que água fria faz mal. Né? Então, ele é o contrário. Então, ele faz isso. Então, se a pessoa acha que a água gelada é melhor, ele toma água gelada. É água a mesma coisa. Tanto faz ela estar fora da geladeira ou lá. Certo? Então, isso não importa. Pode-se ter outra alternativa além do Evangelho segundo o Espiritismo? Milhares. A doutrina espírita oferece hoje mais de 5.000 títulos. E entre esses 5.000 títulos, nós podemos escolher à vontade. Eu prefiro Emmanuel, né, como autor, psicografia do Chico, André Luiz. Nós estávamos aqui assistindo os slides, passando antes, um pequeno livro, Agenda Cristã, Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho no Lar, Pão Nosso. E se for relacionar aqui, a gente encontra uma quantidade muito grande. Então, todos eles são válidos, né, essa literatura. Quais são as obras indicadas ao culto? Qualquer uma dessas. Uma boa obra. Todos nós, né, o Evangelho no Lar tem a finalidade de tornar o nosso lar um pronto-socorro. Então, eu não preciso também de aguardar unanimidade para fazer o estudo no Evangelho do Lar, não. Se tem 5 ou 6 pessoas na casa e só um é espírita, ele faz o estudo sozinho, marca uma hora certa, um dia certo, que a espiritualidade vai estar com ele ali. Uma pessoa numa casa, fazendo o estudo do Evangelho, pode modificar as outras pessoas. Vai melhorar aquela casa. Aquela casa melhorando, vai melhorar o quarteirão. O quarteirão melhorando, vai melhorar a cidade. Então, é dessa forma. O estudo do Evangelho no lar é necessário. Né? Deve ser necessário fazer ele, porque é que vai tornar a nossa casa um pronto-socorro espiritual. Agradecido pela pergunta. Vou tentar responder duas aqui também. O que são os espíritos de Platão? Bom, o Platão, né, que foi discípulo de Sócrates, que escreveu aquele livro ali, A República, Poética e outros mais, ele falava sobre 2 mundos. O mundo sensível, que são o mundo das formas, o mundo perceptível, e o mundo das ideias, né, que é um mundo extrafísico. Esse mundo das ideias, evidentemente, que é composto por espíritos, que é composto por uma população que se movimenta nele. Então, os espíritos de Platão, eles são quase iguais, ou são iguais, àqueles que a doutrina espírita se nos apresenta.
Ele já até falava que Sócrates ele se comunicava com Daimon. Daimon, a palavra daimon significa gênio, ou seja, um espírito, né? Então, eles já tinham aquele contato com o plano espiritual, né? Então, assim, é por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo ele coloca Sócrates e Platão como sendo os precursores do cristianismo e do espiritismo. Porque a primeira ideia mais exata de plano espiritual foi dado por esses dois filósofos, acerca de mundo espiritual, acerca de espíritos também. É só a gente ler o mito da caverna de Platão, que a gente vai entender bem isso que estamos tentando apresentar aqui, que existe um mundo sensível e um mundo das ideias. E para Platão, o mundo real é justamente esse mundo das ideias. Esse mundo das formas, esse mundo sensível, é o mundo das ilusões daquilo que passa. E dentro dessa pergunta, chegou outra aqui, que eu vou te ser sincero, eu só consegui entender a primeira pergunta, a segunda eu vou ver se o Mário me ajuda. Diz Hamed, possui os recursos financeiros referentes a tuas necessidades, nem mais nem menos, mas o justo. Então, os bilionários que exploram, os corruptos que roubam, estão certos? Não. Aqui há um equívoco de interpretação da fala de Hamed, porque a gente não pode descartar da literatura espírita a visão reencarnacionista das nossas necessidades em termos de evolução espiritual. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma coisa curiosa, que a provação da fortuna ela é muito mais difícil para o espírito passar do que a da escassez. E Allan Kardec explica, fala porque a provação do dinheiro, né, da bonança financeira, ela vem por incitar os nossos instintos inferiores, né? A luxúria, a vaidade, os excessos de todos os gêneros. Então, é uma provação muito mais difícil do espírito acertar, vamos dizer assim, tendo dinheiro, do que com recurso mais escasseado. Então, às vezes, a gente olha e inveja, né? Às vezes a gente olha e tem aquela vontade de também ter grandes fortunas, mas aquilo tem um peso determinado sobre o espírito e uma responsabilidade muito maior, vamos dizer assim, do que a escassez. É muito mais fácil a gente atingir, vamos dizer assim, uma vitória existencial com os recursos financeiros capazes de preencher as nossas necessidades do que com os recursos financeiros que vêm por excesso. Porque daí é muito fácil errar. É muito difícil a gente poder saber nos conduzir dentro de recursos maiores em termos de matéria, né? Então, tudo na medida certa. Se aquele espírito ele reencarnou para ser bilionário, aquilo está dentro da provação que ele tem que viver. Se um espírito reencarnou dentro da miséria, está dentro da provação também que ele tem que viver. O que não indica que a gente deve se ausentar de procurar melhorar, materialmente falando. A gente não está fazendo apologia à pobreza de jeito nenhum. A gente está dizendo que a provação que vem com os recursos materiais em abundância, ela é muito maior do que a da escassez, justamente por isso. A mediunidade pode ser desenvolvida. É possível que alguém que não tenha mediunidade aflorada estudar e fazê-la ser aflorada? O segundo livro do André Luiz, me faltou a memória agora, Os Mensageiros. Nós vamos ver que a primeira experiência que André Luiz veio fazer à Terra, depois do desencarne dele, veio numa expedição, lá mostra que ele saiu com Aniceto e passou de frente ao Ministério das Comunicações. Uma construção, uma edificação muito grande. E André Luiz pergunta a Aniceto, mas essa construção desse tamanho apenas para servir de correio,
ou com certeza, não é aqui, não é para servir de correio. Aqui forma constantemente milhares de médios e doutrinadores para voltar à Terra, para reencarnar. Uns poucos a grande maioria volta sem fazer a tarefa que se preparou aqui. Uns poucos fazem alguma coisa da tarefa. E muito poucos conseguem fazer a tarefa completa. Então, a mediunidade é física, ela é preparada no mundo espiritual. Há necessidade do médium estar sempre estudando para entender a mediunidade, porque conviver com os dois mundos, há muitas dificuldades nisso aí. Então, a mediunidade vem do mundo espiritual. Ela não vai ser, porque eu estou começando a estudar a mediunidade, ela vai ser aflorada, não. Então, são condições que já vem o espírito, o corpo já vem preparado do mundo espiritual para desenvolver a tarefa da mediunidade aqui, na área a que ele for solicitado, né, que for necessário ele trabalhar. Então, a mediunidade pode ser devolvida, ela será desenvolvida, mas não é dessa forma. Agora, muitos acontece que já tem ela aflorada e não sabe que tem. A mediunidade consciente é muito difícil da gente trabalhar, porque a gente acha que é da gente mesmo, é coisas da gente. A mediunidade inconsciente, pelo contrário. A mediunidade inconsciente, eu não sei, né? Eu saio do ar e a mensagem não passa pelo cérebro. Então, a gente percebe uma grande maioria de pessoas que trabalham na pintura, na arte, na cultura, né, em geral, ele é médio e não sabe que é médio. E muitas vezes inconsciente. A grande maioria desses adolescentes que estão, dessas pessoas que mexem com droga, começa a pintar, né, é um espírito que está pintando através dele ali. E ele nem sabe que é médio. Certo? Então, já tem a mediunidade aflorada. Mas a mediunidade é uma condição física que a pessoa já vem do mundo espiritual daquela forma. Ele vai educar a mediunidade porque há necessidade de estudar sobre a mediunidade para aprender a administrar os problemas que surgem no relacionamento com os dois mundos. Agradecido. Quando recebemos o passe, quem está dando o passe sabe os problemas urgentes daquela pessoa? Não sabe. O passista, na verdade, ele é um doador. Ele está ali como um instrumento da espiritualidade que ela sim sabe a necessidade. Né? Porque não interessa ao passista. O que interessa é a espiritualidade que assiste os trabalhos. A espiritualidade que tem que saber da necessidade de cada um de nós. E ela sabe. Né? Então, não há necessidade do passista saber da problemática específica da pessoa. E ela nem fica sabendo depois por estar dando o passe. Ela só vai servir de instrumento para que a espiritualidade, através da energia espiritual e da energia anímica do médium, possa favorecer a pessoa dentro da necessidade que ela tem. Agora, para que ela possa ser favorecida, também precisa haver uma abertura de quem está recebendo o passe. Porque não é assim como a gente acha que vai despejar um punhado de energia sobre nós e a gente vai sair bem. É preciso uma certa abertura, é preciso uma certa sintonia a fim de que a gente possa captar aquelas energias. É por isso que nunca, numa sala de passe, muitas vezes eles falam, pensa em Jesus, faça uma prece, a fim de que a gente possa se abrir para que essas energias cumpram a finalidade delas em nós. Tem até uma história curiosa nesse sentido, que o Chico Xavier, quando era católico, e ele já era médium, ele participava das missas, e ele via o padre dar a hóstia para aqueles que iam comungar. Né? E aí o que ele percebia? Que a hóstia era revestida de uma luminosidade que, quando a pessoa ingeria, aquela luz da hóstia não ia para o estômago. Aquela luz da hóstia ia para o ponto debilitado daquela pessoa.
Só que tinha pessoas que recebiam a hóstia e a hóstia se apagava, assim quando a pessoa colocava na boca. Ou seja, está na mão daquele que está sendo assistido o benefício de si mesmo também. Está pronto para receber ou não. Então ele percebia que determinadas hóstias subiam para a cabeça, para pessoas que estavam com algum problema, com alguma debilidade neurológica. Outras hóstias iam para o coração, outras para a coluna, aquela luz. E a maioria, e ele ainda diz, a maioria que colocava a hóstia na boca, aquela luz se apagava. No passe é a mesma coisa. A gente pode apagar aquelas energias recebidas, ou nós podemos potencializá-las através da nossa abertura, através do nosso preparo espiritual, né? Mas o médium, em se tratando de um doador, ele não tem que ficar sabendo do problema específico do passista, não, né? Agora, um acolhimento, um atendimento fraterno, a fim de que a pessoa possa estar desabafando as suas angústias, aí sim, o encarregado pode ficar sabendo dos conflitos, pode estar sabendo das dores que aquele assistido está passando. Duas perguntas mais ou menos semelhantes também. Somos um casal católicos e há 4 meses frequentamos a casa. De lá para cá, não fomos mais à missa. Minha filha tem 9 anos e está fazendo catecismo, deve ser participando da evangelização infantil, né? Estamos sentindo muito bem aqui. Qual o melhor caminho a seguir? Deixá-la concluir o catecismo para depois ela escolher por si só? Estou meio na dúvida e com certo receio, em vez de confundir a cabecinha dela. Não, ela também vai sentir bem. A criança de hoje é um espírito envelhecido e que está retornando à Terra com todas as condições de já ter o discernimento necessário para saber o que é melhor para ela, qual que ela sente melhor aqui ou lá. Então, ela tem essa condição já. Se ela estiver sentindo bem aqui, deixa continuar. Mas não faz mal levá-la também, não. Certo? Aquilo que... o remédio nunca é demais. Quando ele é bom, nunca é demais. Então, se ela participar aqui e lá, ela vai ter condições de discernir qual que é o melhor para ela. No futuro, ela vai escolher. Então, não existe... a doutrina espírita não vem nos esclarecer que é fora da igreja que há salvação, não. E nem fora da verdade, é fora da caridade. Fora da caridade, a tese espírita é fora da caridade, não há salvação. E a caridade eu posso fazer ela em qualquer lugar que eu estiver. Posso fazer ela aqui na casa espírita, posso fazer ela lá na igreja católica, na igreja protestante. Não importa, não. Então, as nossas co-irmãs cristãs, a dívida de gratidão para com as nossas irmãs cristãs, co-irmãs cristãs, é insolvável, porque a doutrina espírita é recente, é 150, 160 anos, o catolicismo estava aí há 2.000 anos quase. Tem seus erros? Tem, porque todo lado tem. Tudo aquilo, há uma lei universal que tudo que expande em área, diminui em profundidade. Então, aonde existe uma multidão, tem possibilidade de haver maiores dificuldades, mas jamais poderemos levantar as mãos contra aqueles que estão também aí divulgando o Evangelho de Jesus da forma deles, né, da forma deles. Tem uma outra pergunta aqui. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, que prega os ensinamentos de Jesus, amor fraterno e prestar atenção ao amigo caído na estrada. Mas como fica o espírito que às vezes se aproxima de alguém buscando ajuda e os evangélicos, entre aspas, o pastor, trata-os como demônios e os expulsam? Podem eles ficarem mais perturbados? Vocês já trabalharam com esses espíritos ou os ajudaram? Com certeza. Eu vou expulsar e vou mandar eles para onde? E se for um parente meu, que estiver ao meu lado tentando ajudar, muitas vezes inconsciente? Então, a doutrina espírita não expulsa demônios, até porque não existe demônios. Existe o espírito que não tem. Toda brutalidade, toda violência é fruto do desconhecimento. Não existe demônio. Jesus falou nos demônios, mas é porque Jesus não tinha tempo de ficar inventando palavras.
Quem tinha muito tempo de inventar palavras, eu lembro nos anos 70, o Delfim Neto, né? Quando eles apertavam ele falava uma palavra nova, enquanto eles iam caçar no dicionário a palavra, ele já estava lá na frente. Mas, então, se o evangelho, né, o espírita é um alto-falante dos bons espíritos, deve ser estudioso e ser um alto-falante dos bons espíritos, que são o alto-falante de Jesus. Então, Jesus usou porque não tinha tempo para esclarecer, tanto que ele nos promete um consolador. Ele não nos promete um curador, né? Ele prometeu um consolador. E esse consolador é isso aí. O companheiro espiritual está procurando ajuda, muitas vezes desencarna, vem ficar dentro de casa mesmo, e muitas vezes chama alguém lá, vai expulsar os demônios. Não são demônios, são nossos amigos. E os demônios também, aqueles que também estão aí me perturbando, são meus amigos de outrora. Mais uma vez, nós gostaríamos de lembrar da reforma íntima. Se eu melhorar, ele vai ficar perto de mim. Aí eu vou orar para que aquele que está do meu lado, aquele mau espírito que está do meu lado, que não é mau, é ignorante só, ele desconhece, né? Ficar bom. Eu gosto muito de ler doutrina espírita, estou sempre com um livro na mão nas minhas horas de folga. Aquele que ficar perto de mim é porque ele vai gostar também de doutrina espírita. Se ele não for bom, ele vai ter que ficar bom, porque eu vou ler doutrina espírita. Então, é uma forma de nós também evangelizarmos alguém. Então, eu vou expulsar o demônio e vou mandar ele para onde? A doutrina espírita trata o companheiro espiritual, né? Ela ensina-nos a tratar a ele. É isso que acontece. Então, jamais. Agora, se alguém está aí expulsando os demônios, é por ignorância, por desconhecimento. Que aquele que está do nosso lado é para aprender. Nós temos o dever de ajudar ele. O espírita aquele que já teve acesso à doutrina espírita, tem a necessidade de orientar aquele desencarnado que está perto dele. E que não tem um conhecimento bom, ainda não está vivendo um momento bom. Mas expulsar jamais. Eu vou orar para ele ir embora? Não, ora para ele ficar perto de mim. Vamos ficar perto de mim, companheiro. Vamos estudar. Quem sabe você vai melhorar. E se nós tivermos também a felicidade de ir a uma casa onde tem um problema semelhante a isso, nós jamais devemos ir lá para expulsar aquele espírito que está ali perturbando. Nós vamos lá fazer um estudo do Evangelho e convidar ele para ir para a nossa casa onde nós militamos, que ali ele vai ter um lugar dele tomar banho, vai ter um lugar dele alimentar, vai ter uma oportunidade de estudar e esclarecer. E com o tempo, até voltar para ajudar aqueles que estão naquela casa lá. Jamais expulsar, porque não existe demônio. Agradecido. Eu vou responder duas aqui também. Pode ser tratado o casal separado e os dois terem influências espirituais? A mesma terminou o tratamento e está bem. E o marido, mesmo tendo que vir aqui 36 vezes, jura que não tem nada com ele, né? O homem nunca assume, né? Que tem alguma coisa errada com ele. Mas pode sim, e acontece com frequência. O conflito ali que gera conflito do cônjuge, né? Que vai ocasionar na separação. Geralmente, o que acontece? A sintonia baixa, né? E os espíritos aproveitadores daquele momento em que a sintonia está lá embaixo pelas discussões, pela agressividade, é lógico que eles vão encontrar acesso, né? Porque os espíritos que todos nós trazemos do passado enquanto desafetos, eles são oportunistas, né? Eles se aproveitam das nossas debilidades para que eles possam estar nos influenciando, né? Então, muitas vezes, quando os dois estão debilitados, os dois são alvos de influência espiritual, né? Os dois que estão envolvidos. Agora, sempre um melhora mais que o outro. Sempre um vai ter que ceder mais que o outro, né? É difícil os dois avançar junto. Sempre um avança à frente e espera aquele que ficou na retaguarda. E esperar é desenvolver também a capacidade de amar, a capacidade de compreender a necessidade do outro, a necessidade de você se burilar
enquanto você doa, né? Enquanto você compreende, em que você entende a debilidade do seu companheiro, a debilidade do seu cônjuge ali no caso, né? Sem procurar, como eu sempre costumo dizer aqui, responder a agressão com agressão, porque aquele que cede, às vezes a gente compreende como sendo o mais fraco, né? Ele cedeu, ele poderia ter falado umas verdades em vez de assumir essa postura passiva. Mas muitas vezes aquele que cede é o mais forte da história, porque revidar um tapa quando alguém te agride é a atitude mais fácil que tem. Você tomou um tapa e revidar é a atitude mais fácil. Agora, você tentar se controlar, você empreender um esforço de luta interior, esse é um desafio muito grande. O próprio Buda ele já dizia, né? É inútil vencer numa batalha milhões de homens, né? A vitória sobre si mesmo é a maior de todas elas. E a pergunta aqui que eu vou responder rapidinho, nesses minutos finais, que foi a primeira pergunta que chegou, eu vejo gente morta que nunca vi na vida e passo as características para minha mãe e ela fala que são parentes. Tenho premonições às vezes. Isto pode ser sinal de mediunidade? Que devo fazer? Bom, isso provavelmente é mediunidade, né? Você provavelmente é médium, porque mediunidade quase que não existe. O que existe são médiums. A mediunidade é uma expressão da sensibilidade do médium. E essa expressão da sensibilidade do médium ela pode ser mais ou menos desenvolvido. Então, se você está captando e se você está vendo espíritos de familiares, aproveita essa oportunidade, né, de trabalhar a sua mediunidade para o bem. E como que a gente vai aproveitar a mediunidade para o bem? Aplicando uma finalidade útil a ela, estudando. Não há outro caminho a não ser compreender o fenômeno para que você possa dar a justa aplicação a esse dom divino, né, que Deus te confiou, a fim de que você pudesse usar como ferramenta para o bem. Então, é o livro dos médiuns, é o livro dos espíritos, são as obras subsidiárias que vão te dar, né, o devido apoio para a educação da sua mediunidade com Jesus. Muito obrigado.